A candidatura de Flávio Bolsonaro está por um fio depois do vídeo publicado por Michele o atacando. Há um movimento que ficou levemente mais forte pela desistência do Flávio. Movimento esse de pressão que existe dentro da direita e até mesmo dentro da ala mais ideológica do bolsonarismo. Eles acham que o Flávio Bolsonaro é fraco e ele vai perder para o Lula. O vídeo da Michele, ele precisa ser colocado dentro de um horizonte temporal, porque ele veio depois do Datafolha, que frustrou algumas expectativas, porque o Datafolha mostrou que o cenário de junho se repetiu, o cenário de maio se repetiu em junho. E essa era a última pesquisa antes das convenções partidárias, que vão consolidar as candidaturas agora em julho. Então parece que Michele Bolsonaro está fazendo o seu último movimento para tirar a candidatura do Flávio Bolsonaro. E as especulações começaram já a crescer. Porque no vídeo, a Michele ela se coloca como a detentora do voto feminino. Eu tenho o voto das mulheres. O voto feminino que derrotou o Bolsonaro em 2022 e a rejeição do Flávio entre as mulheres é muito grande. Então o que a Michele está falando? Eu posso derrotar o Lula. Flávio não pode. Flávio só derrota o Lula com a minha ajuda. É o que a Michele está fazendo. E mesmo que ela não consiga substituir a candidatura do Flávio, ela se coloca como sendo um movimento incontornável na política nacional. E colocou a posição seguinte: vocês apostaram no Flávio. Qualquer um derrotaria o Lula, menos o Flávio. Essa aposta foi de vocês. Então, a culpa da derrota é toda do Flávio. O que você acha desse movimento? Você acha que a candidatura do Flávio está por um fio? Você concorda que a Michele está destruindo o Flávio? Se sim, like no vídeo e se inscreva no canal. Para nós entendermos por que a candidatura do Flávio está por um fio, nós temos que ver todo o horizonte temporal até o vídeo da Michele. Porque o vídeo, ele tem uma data muito importante, pessoal, muito importante. Ele foi vinculado dias depois do Datafolha, pesquisa que encerra, ou o grande instituto, né, ou a última grande pesquisa, que encerra as rodadas de junho das pesquisas presidenciais. E por que junho é um mês tão importante? Porque em julho nós teremos as convenções partidárias. As convenções partidárias irão definir o futuro, ou irão definir as chapas presidenciais. Claro que nós vamos ter Datafolha, vamos ter Quest em julho, mas não vai ter tempo para os partidos fazerem as suas negociações ou até mesmo definir as suas chapas. As últimas negociações, elas são balizadas pelas pesquisas de junho. E o Datafolha, ele frustrou algumas pessoas que estavam esperando o enfraquecimento da candidatura do Flávio, porque a Quest, 10 dias antes do Datafolha, mostrou uma queda do Flávio. Só que o Datafolha mostrou uma repetição do cenário de segundo turno de maio e junho. Não houve alteração. Então o Flávio ele conseguiu estancar a crise no Datafolha, ou seu derretimento, mostrando, a minha candidatura ela está de pé. E o escândalo do Jacques Wagner fortaleceu a candidatura do Flávio Bolsonaro, reduzindo assim as pressões para uma desistência nas convenções partidárias. Entenderam onde entra o vídeo da Michele? Nesse horizonte temporal. Agora nós vamos entrar no motivo da candidatura estar por um fio, porque o Diego Amorim, do Platô Brasil, e nós estamos usando muito o Platô Brasil porque eles estão muito por dentro desse assunto. Ele afirmou que, na direita, e até mesmo na ala mais ideológica do bolsonarismo, há uma pressão para a desistência do Flávio Bolsonaro. Só que, como nós falamos, as pesquisas de junho, que se encerram com o Datafolha, não foram assim tão desastrosas para o Flávio, porque o Datafolha mostrou cenário de estabilidade. O que reduz a propensão dele ser trocado por outro candidato na convenção partidária do PL. Portanto, o vídeo da Michele surge como sendo, e foi muito bem editado, muito bem trabalhado, muito bem colocado ali para destruir o Flávio. Ela surge como o último movimento da Michele para tentar solapar a candidatura do Flávio, substituindo por uma outra candidatura. E o próprio Diego Amorim ele fala, mesmo que a Michele não venha a substituir o Flávio, ela já mostra que o movimento político dela é incontornável. E o que é interessante é o seguinte, o próprio Diego Amorim conversou com o senador do PL, o Efraim Filho,
E o Efraim Filho falou o seguinte: é muito tarde agora para substituir qualquer candidato. Todas as negociações já foram feitas, todas as candidaturas já foram colocadas. E por que ele falou isso para o Diego Amorim? Porque o Diego Amorim questionou, possivelmente, sobre o seguinte: olha, o PL vai, a candidatura do Flávio tá de pé? Flávio vai recuar a candidatura dele? Essa deve ter sido a pergunta. Do Diego Amorim e o Efraim Filho. O Efraim falou: não tem como, já acabou. Flávio é o candidato, o bolsonarismo tá com ele. Foi um questionamento muito possível do Diego Amorim. Falou: e aí, a candidatura do Flávio vai cair ou não? A candidatura do Flávio, ela também fica muito enfraquecida por conta do Bolsonaro. Segundo a Malu Gaspar do Globo, a Michelle, ela falou para o Bolsonaro que ela iria publicar o vídeo. O Bolsonaro, ele não falou nada. Diz que entenderia a chateação da esposa. Mas como que ele permite algo do tipo? Ele nunca poderia ter permitido isso. Ele deveria ter falado: olha, você não pode fazer isso, você vai destruir a nossa candidatura. Você vai me destruir. Porque para eu sair da prisão, eu preciso receber um indulto. Eu só recebo o indulto se o Flávio vencer. Então o Bolsonaro abaixou a cabeça para a Michelle. Ela pode, claro, ter soltado essa informação, que comunicou o Bolsonaro antes, para atenuar os ataques que ela recebeu nas redes sociais, inclusive do Eduardo Bolsonaro de novo. Claro, ela pode ter feito isso. Só falou por falar. Entretanto, a imagem que fica é: o Bolsonaro sabia e não impediu. Que história é essa? O que passa com o Bolsonaro? Né? E a Michelle, ela se coloca numa posição, no vídeo, como sendo a detentora do voto feminino. Porque ela ficou muito revoltada porque houve toda a construção das chapas no Ceará e ela queria que fosse colocada uma vereadora lá de Fortaleza. E ela foi preterida. Mas ela começa a fazer levantamento dos números. Olha, nós crescemos tantos por cento depois que eu virei presidente do PL Mulher, nós tivemos isso, tivemos aquilo, várias filiações. Então elas mostram o seguinte: eu sou a detentora do voto feminino. Eu tenho o voto das mulheres. Eu sou um ativo eleitoral importante. E ela sabe muito bem que o grande calcanhar de Aquiles do Flávio e do Bolsonaro são as mulheres, porque Bolsonaro foi derrotado em 2022 por causa do voto feminino. E a rejeição que o Flávio tem hoje é uma rejeição das mulheres. Então a Michelle falou o seguinte: eu posso derrotar o Lula. Eu tenho os votos para derrotar o Lula. Ela tá puxando o tapete do Flávio. Porque ela falou o seguinte: Flávio, você tem o voto bolsonarista, mas eu também tenho. Quem vota em você não vai votar em Lula de jeito nenhum. Quem pode agregar a sua campanha sou eu, porque eu tenho os votos femininos necessários. Então a minha candidatura é uma candidatura capaz de derrotar o Lula, porque eu tenho o voto feminino, que não vota em você, mas eu tenho o voto masculino bolsonarista, que já vota em você. O que você tem, eu tenho. Mas o que eu tenho, você não tem. Ela mostrou o seguinte: só eu posso derrotar o Lula. E ela fez um movimento de destruição, porque ela está construindo, o vídeo foi uma construção do seguinte: olha, e ela está fazendo isso, ela quer esmagar o Flávio Bolsonaro e o clã Bolsonaro. Porque não basta somente o Flávio ser derrotado, o Flávio precisa ser esmagado. A percepção é: não foi o Lula que venceu. Porque assim, olha, o adversário venceu, nos venceu. Isso nos enobrece. Mas é muito diferente de nós perdemos, porque é uma falha nossa. Então ela vai falar: o Flávio perdeu. Qualquer um venceria o Lula. O único que não venceria era o Flávio. E mesmo assim, Flávio foi contrariando tudo que eu havia falado e ele perdeu. Se tivessem substituído, daria certo. Ela construiu a destruição do Flávio. A candidatura do Flávio, ela está sim por um fio. Até as convenções partidárias, como o próprio Diego Amorim do Platão Brasil falou, tem muita coisa para acontecer. E Michelle falou: eu estou dizendo quase tudo. E ela sabe que mais coisa vai acontecer e vai surgir contra o Flávio.